Você sabe que a nova ordem mundial ela é uma ordem unipolar ou uma ordem multipolar? Fique comigo até o fim desse vídeo. E aí pessoal, meu nome é Marco Tulli e bem-vindos aqui a mais um vídeo do Portal Vestibulando. Nesse vídeo a gente vai tratar agora um pouquinho sobre a nova ordem mundial. Eu recomendo que você acesse aqui no canal e veja o vídeo de antiga ordem e ordem bipolar antes dessa, ok? Antes da gente começar essa aula de fato, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e curta esse vídeo caso vocês tenham gostado. Aqui embaixo nos comentários vocês podem colocar sugestões, críticas, fiquem à vontade, ok? E não se preocupem em anotar por enquanto. Eu quero que vocês usufruam da aula, somente assistam, depois no fim da aula a gente deixa um tempinho para vocês tirarem um print, certo? Então, fiquem à vontade e vem comigo nessa aventura. Certo, quando a gente vai falar sobre a nova ordem mundial, o que a gente tem que pensar? O conceito dela, se ela é uma ordem unipolar, se ela é uma ordem multipolar. A antiga ordem mundial, a gente tinha uma ordem multipolar. A gente tinha vários países da Europa. No período da Guerra Fria, nós tínhamos uma ordem bipolar, com os Estados Unidos e a União Soviética, por exemplo. Mas, e agora? O que a gente tem? Atualmente, nem mesmo os geógrafos conseguem definir se a gente está numa ordem unipolar ou numa ordem multipolar. Por quê? Porque a gente vai ter uma influência muito grande dos Estados Unidos. Porém, na minha concepção, nós vivemos uma ordem multipolar. Por mais que os Estados Unidos seja o país mais influente, nós temos vários outros polos de poder. Nós temos, por exemplo, a União Europeia, os polos asiáticos. Então, vamos de fato começar a entender o porquê disso. Os Estados Unidos eles vão ser tanto uma potência bélica quanto uma potência econômica. Eles terão as maiores empresas do mundo, ele vai ter bombas atômicas, ele terá mísseis para usar, vai ter poder bélico, entendeu? E eles ainda vão ter um poder de influência muito grande. Eles que vão definir o que é bem e o que é mal. Como assim o que é bem e o que é mal? Por exemplo, quando a gente pensa sobre o Irã. O país Irã, Iraque, Afeganistão. Muita gente vai olhar para isso e pensar, terrorismo, sei lá o que, país do mal. Mas por que ele é um país do mal? Porque eles tiveram uma guerra contra os Estados Unidos. Então quem estava do lado dos Estados Unidos eram os mocinhos e quem estava do outro lado eram os malvados. Então, quando a gente pensa sobre os demais países, o que a gente pode pensar? Por exemplo, a União Europeia. A União Europeia vai ser criada com o Tratado de Maastricht e ela vai dar uma recuperação econômica para os países membros. Então, os países membros eles terão ali uma mesma moeda, que será o euro, ele terá uma livre circulação de pessoas, ele terá uma comercialização entre eles, com uma tarifa alfandegária mais baixa, fazendo assim com que cada país independente consiga se crescer, né, de uma certa forma, tendo a sua recuperação após Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, certo? E quando a gente pensa, por exemplo, na Ásia nós também temos Japão, China, Índia, os tigres asiáticos, tanto os antigos quanto os novos. Então, a Ásia ela tem uma grande influência, ainda mais a partir do ano de 2015, onde a China começou a produzir bens duráveis, né? Começou a produzir celular, começou a produzir carros. Então a China vem ganhando muito destaque e conseguindo até mesmo bater de frente com os Estados Unidos. Lembrando aqui que a China e a Índia juntas, elas somam basicamente quase 3 bilhões de pessoas no mundo. Então elas têm um poder de consumo muito grande, certo? E a gente também não pode esquecer da Rússia. Mas a Rússia ela perdeu na Guerra Fria. Mas ela tem um grande poder bélico. A Rússia é um dos maiores territórios do mundo. E nesse território ela tem uma grande gama de de recursos naturais. Então ela vai ter petróleo, gás natural, bauxita, carvão. Então são coisas que podem, por mais que sejam commodities, que são produtos naturais, de baixo valor agregado, ela é uma potência muito grande. E aí, a gente vai acabar tendo uma delimitação. Aqui nesse período, a gente não vai ter
uma guerra de fato. Como, por exemplo, na antiga ordem mundial, a gente tinha o período das guerras mundiais. Na ordem bipolar, nós tínhamos um período de guerra fria. Aqui, nós não temos uma guerra, mas nós temos diversos outros conflitos que são permitidos de serem refletidos porque não estamos em uma situação estrondosa de guerra e tudo mais. Então, por exemplo, a gente vai ter uma divisão norte-sul. Como assim? Uma divisão do hemisfério norte com a Austrália, sendo aí os países ricos, e o sul, os demais países, né, do sul, tirando a Austrália, seriam os países pobres. E aí, o que a gente pode entender sobre isso daqui? Que os países que têm tecnologia, eles detêm o poder. Porque os países do norte, eles investem muito em tecnologia. E aí a gente também pode entrar no quesito da questão ambiental. Como assim questão ambiental? Porque para onde é que vai todo o produto que a gente retira? Para os países ricos fazerem manufatura. Os países do norte fazerem manufatura. Então quem é que destrói de fato? Os países ricos. Mas quem é que sofre desse desmatamento, dessa escassez de recursos naturais? Os países do sul, os países pobres. A gente também consegue abrir um leque aqui falando um pouquinho sobre os movimentos sociais que ganharam muita força nesse período. As criações de ONGs, discussões sobre os direitos humanos, discussões a respeito de campanhas antirracistas, feministas, LGBTQ+. Então, serão criados novos movimentos sociais que vocês poderão ver até em breve numa aula aqui de sociologia, certo? E, por último, a gente também pode falar um pouquinho sobre o nacionalismo, que vem muito forte, com o radicalismo religioso. Esse nacionalismo, a gente quer pregar, a gente quer valorizar o nacional. Então, o que não é nacional, por exemplo, um período de refugiados vindo para o seu país. Eles não pertencem à minha nação. Então isso pode gerar uma xenofobia. Por exemplo, a Catalunha, quando se fala da Espanha. O povo catalão, ele não se sente pertencente à Espanha como um todo. Então eles querem fazer um movimento separatista, eles querem ter o seu próprio país. A gente também pode envolver aqui nesse radicalismo religioso os movimentos considerados como terroristas, causando aí, por exemplo, ataques em 2015 à França e diversas outras coisas, certo? Então, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês tirarem o print, correto? E se vocês gostaram dessa aula, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e curta esse vídeo compartilhando com seus amigos. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau!